Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Portal do Largo. E esta semana a gente vai falar sobre filosofia e literatura, trazendo um lançamento muito especial, Poetas, Filósofos e Xamãs, um encontro com a palavra da professora, escritora, coordenadora editorial da Valer e doutora em filosofia, Neisa Teixeira. Seja muito bem-vinda ao podcast. Lucy, muito obrigada pela oportunidade que me é dada para falar sobre o Poetas, Filósofos e Xamãs, o Encontro com a Palavra. Muito obrigada, professor doutor Marcos Frederico Krieger, pela presença. Muito obrigada, Theo Fellows, pela presença e pela leitura que fizeram do Poetas, Filósofos e Xamãs. Muito obrigada pela presença de vocês, professora. E eu já começo perguntando o que instigou o lançamento dessa obra. Bom, eu digo sempre que um livro, quando você escreve o primeiro, é o que eu penso hoje, o que você escrever no futuro são sempre fugas. Eu escrevi o Para Quem ou Para Além de Nós, uma contribuição do pensamento primitivo ou bárbaro para o pensar do futuro. E ficou ali algo para dizer sobre a palavra. Então já tem ali essa abertura para fazer isso. E foi um trabalho que eu comecei há mais de 10 anos. Imagina, mais de 10 anos pensando, escrevendo isso. Eu iniciei lá na Alemanha. O Theo conhece a Alemanha, talvez conheça Liebestad, que fica lá na fronteira com a República Tcheca. Não conheço. É um lugar assim pequeno, tipo assim, é Alemanha profunda, eu digo, um lugar que você vê montanhas, tem gado por ali, porcos, plantação de cebolas. Então eu comecei a escrever lá. Depois eu tive que vir a Manaus, resolver umas coisas, né? Vinha rapidamente, mas acabei ficando, já estou aqui há 15 anos. E nessa passagem, eu que era apenas professora, comecei uma nova profissão, que foi a de fazer livros. Aprendi a fazer livros, sou editora hoje. Então, nesse período, ele ficou ali parado. Depois fui ficando, meus pais foram envelhecendo, veio a Covid, minha mãe passou 5 meses internada com Covid, ficou em coma, foi entubada, mas sobreviveu, hoje está com 85 anos. Meu pai, nesse íntere, teve uma doença feia, como dizem na minha terra, faleceu, e fui ficando. E nesse período, às vezes eu passava um bom tempo, o livro, o Emílio Nelson até diz isso, que é memorialista também, professor, porque eu faço alguns aportes sobre isso, não é? A amorosidade com que eu ia escrevendo. Então é isso, ele é uma fuga do Para Quem ou Para Além de Nós. Ele é uma necessidade que eu tive, porque o filósofo trabalha com a palavra, não é, Theo? Ou o intérprete, eu me digo, uma intérprete da filosofia trabalha com a palavra. Então era uma questão que desperta a minha curiosidade e que eu comecei a falar sobre ela, mas é assim um assunto infindo, é a palavra. Então foi assim o Poetas, Filósofos e Xamãs. Agora, o que foi, assim, no meu entendimento, assim, um pouco complexo, complicado, como é que você põe poetas, Homero, Hesíodo, Poussin, Hölderlin, com filósofos como Platão, Heidegger, Nietzsche, Derrida, e os Dessana, os Lana, que escreveram Antes o Mundo Não Existia, e o Schopenhauer com A Queda do Céu. Então, como é que você vai juntar pessoas com reflexões estruturais tão diferentes em um lugar só? O que une? Aí eu digo, o elo é a palavra. Então, a palavra é o cerne do livro. E o professor Theo fez a contracapa, né? Sim. O professor Krieger fez a orelha, né? Que aliás ficou maravilhosa essa orelha. Estou apaixonado. Tá lindo. Eu fiz a contracapa. Mesmo. Projeto gráfico excelente. O projeto gráfico... desculpa, Theo. Não, eu estava só comentando. O projeto gráfico é da Laís Cabral. Olha, eu esqueci de dizer isso. A capa é a partir o quadro O Peso do Pensamento, de Daniel Teixeira. A contracapa do professor Marcos Frederico. A orelha do Theo Fellows. A apresentação é de Emílio Nelson. Então, eu agradeço a todas essas pessoas pela gentileza desse trabalho. É bonito, eu achei assim muito bonito, parece uma caixinha. É um livro bonito.
Neilson, assim, uma das coisas que me chamou a atenção no livro, além da conclusão sobre a qual eu já falei, né, em que você cria o gênero dramático, envereda pelo gênero dramático, dando voz a filósofos e a poetas, né? Mas o que também me chamou a atenção é você ter colocado poetas da região amazônica no meio Sim. de outros poetas da literatura universal e filósofos também canonizados pela nossa tradição. Esses poetas são Astrid Cabral, Luiz Bacelar, Elson Farias, Paz Loureiro e o Jorge Tufi. Né? Bem, aí eu louvo isso, né? Mas uma coisa que eu gostaria de perguntar a você. Certamente você tem a intenção de que o livro não rompa as fronteiras daqui, do Amazonas. Ninguém escreve, né, para achar que, sem esperar que o livro tenha alguma repercussão. E eu pergunto, os críticos do Sul e do Sudeste, Rio, São Paulo, principalmente, não conhecem, salvo por exceção, Bacelar, Astrid Cabral, Elson Farias. Como é que você sente isso? Qual é a sua expectativa em relação a isso, de estar trabalhando com poetas não canônicos, até mesmo não conhecidos da literatura brasileira? É isso. Marcos, eu sempre digo que eu tenho compromisso com a minha terra. Eu sou de Parintins, né? Sou lá do Paraná do Limão, do meio, Paraná do Limão Grande, até confundo. Então eu tenho um compromisso com a minha terra e tenho também um compromisso com a filosofia, com a literatura, com as artes, que são assim desafios para mim. Eu sempre digo que não há um conhecimento mais difícil do que a filosofia. Eu acredito que não haja, Théo, um conhecimento mais difícil do que a filosofia. Assim sendo, dentro das minhas limitações na literatura, você, Marcos, é um doutor em literatura, eu procuro naquilo que nós temos o que poderia ser aqui universal. Não é? Porque é essa a pretensão, né? O que poderia ser universal aqui, considerando a nossa história de herdeiros do pensamento ocidental. Aí eu vou naquilo que eu acho, que eu considero que seja uma poesia relevante. Astrid Cabral, por exemplo. Para mim, ela é uma extraordinária poeta. Concordo. Luiz Bacelar. Também. Para mim, é um extraordinário poeta. O Jorge Tufi, quando eu li Quando as Noites Voavam, sabe aquilo que o Rimbaud chama de regramento dos sentidos? Eu senti isso. E ele faz, Quando as Noites Voavam, é uma leitura ou releitura do mito cosmogônico d'Essana. Uhum. E é de uma grandiosidade, de uma beleza que eu fiquei muito encantada. E o Elson Farias, que é o livro que a Valer fez agora, Romanceiro. O Romanceiro, que nós fizemos uma edição nova, eu já tinha fechado o livro. Aí eu li o Romanceiro que nós estávamos fazendo. Eu digo, não, eu não posso deixar, falando das Amazônias, falando de um pensamento, falando de uma literatura das Amazônias, eu não posso deixar um poema do Romanceiro de fora. Então, a questão porque pode questionar como é que você vai pôr, por exemplo, Paz Loureiro, Elson, Astrid, Bacelar ou Tufi ao lado de um Paul Celan. Como é que você vai fazer? Quem é você? Qual é a sua autoridade, não é, para fazer isso? Eu penso que essa questão da autoridade hoje é discutível. E está aí para que os leitores digam, mas é fato que aqui estão. Como também o Marcos está no Poetas, Filósofos e Xamãs, o Seu Neném. Quem é Seu Neném? Seu Neném é um benzador, um pegador, um curandeiro lá da Alvorada 2, da Alvorada 3, que, aliás, eu tenho que ir lá fazer uma visita, que põe nervos, põe músculos, põe tudo no lugar. Não é? Então, eu falo até das minhas dores, né, que eu sentia dores terríveis na face. E o Seu Neném se desesperou, foi buscar um arbustozinho e reze, a dor não passa, que ela passava entre 10 e 15 minutos.
Eu digo, e perguntei para ele, como foi que o senhor aprendeu a fazer isso? Desde quando? Aí ele disse, não sei, é dom. Não é? Então, que é uma categoria que eu trabalho, não chamo dom no Poetas, mas digo que é um inspirado, que é um escolhido. Então, é nessa perspectiva, sabe, Marcos, eu falo muito no desarquivamento, né, da filosofia, e tem o Mircea Eliade, né, até o que diz que a filosofia ocidental tem que sair da sua aldeia. Então, no Gadama, aí eu faço uma citação do Gadama, né, que ele estava lá naquele seminário justamente porque sabia que haveria essa abertura da filosofia. Então, eu penso que nós, não é porque somos do Amazonas que vamos pensar assim, mas eu acho que hoje quem trabalha na filosofia, na literatura, em qualquer lugar do mundo, tem que estar aberto para essas novas possibilidades, para essas releituras e para esses enquadramentos, porque quem faz o cânone é o seu tempo, não é? De repente, nós poderíamos ter um reconhecimento da Astrid Cabral como uma poeta extraordinária, do Bachelard, que já se foi, ou do Tuffi, ou do próprio Elson Farias, ou do Paz Loureiro. Né? Foi nessa perspectiva. É um risco, mas eu penso que... a ser assumido, né? Essa questão do professor Marcos é muito boa, né? Porque faz a gente pensar... Você falou o cânone, né? O cânone é construído com vieses também, né? Assim, o professor Marcos mencionou. O que as pessoas do Rio, de São Paulo... Vou falar aqui como vem do Rio de Janeiro, né? Eu nunca tive ouvido falar nenhum desses poetas quando eu morava no Rio de Janeiro, assim. Eu chego aqui e leio, assim... Eu vejo assim, como é que a gente não conhece esses autores, né? Como é que não chega pra gente? Pois e ao mesmo tempo, assim, vocês, desde a escola, leem Álvares de Azevedo, leem Olavo Bilac, leem todos os poetas que são... Eu nunca me esqueço, uma vez, eu depois de mudar pra cá, eu fui pro Rio de Janeiro visitar minha família, e eu gosto muito do Nicolas Júnior. Sim. E aí eu levei um CD, eu acho, não sei se era o CD, um pendrive com umas músicas... Que essas músicas do Nicolas Júnior, que mencionam muitas coisas amazônicas, né? E eu me lembro que eu estava no carro com a minha irmã carioca, né? E a gente ouvindo, e ela fez um comentário assim, nossa, mas a música dele tem um tom muito regionalista, né? E eu fiquei pensando assim, ninguém fala isso do Cartola, né? Ninguém fala que Tom Jobim é música regionalista, né? Ninguém fala, sabe, que Chico Buarque é regionalista. A gente fala que os músicos amazonenses, né? Que o Sileno é regionalista, que Chico da Silva é regionalista, né? E eu acho que isso entra um pouco no cânone, né? Só que acho que a aposta muito interessante que a Neisa faz no livro é de que, assim, se o tema é a palavra, se aposta numa certa potência da palavra que determinados poetas têm, o recorte, né? Pode incluir o Astrid Cabral, pode incluir esses poetas aqui do Amazonas, né? E, bom, se isso for de alguma maneira uma surpresa, né, para um leitor, porque certamente vai ser, pode ser um choque interessante, né? Óbvio que vai ter o leitor que vai dizer, não conheço, não quero saber. Mas tem o leitor para quem vai se abrir uma porta, né? Fala, opa, peraí, tem um universo de poesia aqui que não está chegando para a gente, né? E deveria chegar, né? Exato. Tanto é, Theo, quando eu fiz isso, eu digo, bem, quem é a pessoa que pode me orientar aqui, pode fazer uma crítica sobre essa inserção desses poetas e as análises, né, que todos analisam. Eu digo, aqui a maior autoridade é o professor Marcos Frederico. Aí peguei, então, mandei para ele com o fim de que ele dissesse, olha, Neisa, isso daí não, não. Aí mandei para ele... E a resposta dele me deixou muito surpreendida, mas muito, muito mesmo. Porque tu disseste, né, Marco, tinha gostado das análises, tinha gostado dos poetas e que achava que as análises eram muito felizes. Inclusive, uma outra coisa que faz, uma outra coisa que consta aqui no Poetas. Eu, normalmente, quando eu vou começar a escrever, eu faço um sumário. Isso aí eu faço um sumário que vou tratar. E não gosto de sumário muito detalhado. É geral, né? É bem geral o sumário que eu faço. E vou escrevendo. E no percurso, as ideias vão se manifestando. E assim eu vou escrevendo, por exemplo, coisas que eu não pensava de início em fazer, acabei fazendo no livro. E depois, quando a leitura foi feita, por exemplo, a leitura do professor Marcos me deixou assim, sem acreditar no que estava lendo, especialmente da conclusão, e do Emílio Nelson. O Emílio Nelson me diz assim, essa conclusão é impensável. Isso é teatro.
Ele manda me dizer, né? Isso é teatro. E o professor Marcos também. Isso é teatro. Aí eu peguei e fiquei, mas eu não tive a intenção de fazer isso. Eu fui fazendo, né? Porque quando chegou assim, meados do livro, eu pensei, bom, e como é que vai ser essa conclusão? Eu digo, vou reunir alguns poetas, alguns filósofos e o Schopenhauer, assim como se estivesse aqui numa mesa, num palco. E cada um vai falar aquilo que acha que nós, hoje, gostaríamos de saber. Uhum. E vão falar isso e vão até orientar quem os lê. Não é? Inclusive, tipo assim, vamos lavar roupa suja entre o Platão e o Nietzsche, por exemplo, não é? Tem ali. Então, são coisas que vão surgindo no percurso. E também ser memorialista. O Emílio Nelson aponta duas coisas. É o seu neném, que eu digo, pobre alvorada, o dia que o seu neném se for. E ontem a minha mãe estava me dizendo que ele está muito doente. Eu digo, puxa vida, o que será da alvorada sem o seu neném, não é? E também que eu parei para assistir, eu esperei, eu não sou muito de assistir série, porque eu vou me prender muito. Mas eu esperava ansiosamente Freud, que passou na Netflix. E eu digo lá, e o Emílio Nelson aponta, né? Passei alguns dias... uma que eu digo, né? Passei alguns dias fechado, que ele passava muito tempo, às vezes até 3 meses sem eu pegar. Fechado, hoje, dia tal, retorno. Parei e fui assistir a série Freud, ou visitei o seu neném. Então, são coisas ali que vão surgindo, que eu digo sempre que só são possíveis depois que você deixa a academia. Hoje eu não sou mais professora da UFAM, então eu não tenho esses compromissos com os rigores da academia. Eu posso escrever o que eu quiser e como eu quiser. E nesse livro exercita também um lado poeta. Como é que foi isso, professora? Essa coisa, quem me chamou a atenção e me corrigiu algumas vezes foi o Marcos Frederico. Disse que tinha uns 2 lá de baixa qualidade, né, Marcos? Pediu opinião, né? Eu gostei muito. Foi assim, Luci, como eu digo, eu não planejo como vou escrever. Agora, uma coisa interessante, eu sou assim, eu tenho mais coisas, né? Estava dizendo agora para o Marcos que eu, todos os domingos, eu visito meu pai, lá no cemitério Tarumã. E alguém diz, como é que você é da filosofia? Lá não tem ninguém, lá não tem nada. E eu sempre respondo que eu deixei-o lá. Foi lá que ele ficou. Então, para mim, é lá que ele mora. Independentemente de só ter osso, não ter nada, é lá que ele mora. E todos os domingos eu vou lá. E eu cheguei lá... fui beijar o retratinho dele que tem lá. De repente me veio a estrutura do livro que eu estou escrevendo, que é a deusa da loucura, a deusa da morte, loucos e suicidados. Na hora que eu abaixo para beijar meu pai, a estrutura do livro veio. Esse aí foi meu pai. Agora, o Poetas foi assim no meio do caminho. Tanto é que o leitor atento vai ver que no início, só lá, mas eu pensei depois, tem um poema meu, lá no início, agora eu estou perdida. Marcos, tu pode localizar algum aí que eu escrevi? Mais pro final. Mais no final. Mais no final. Mais no final porque... Começo, não lembro, não. Porque a ideia foi lá no... Página 21. Página 21, né? A ideia, vejo, quando eu estava assim, lá, e eu tenho ideias... quando lavo roupa. Lá em Parintins, quando eu fui casada, eu lavando roupa lá no fundo do quintal, numa torneira, eu lembro quando eu pensei, eu, Neisa Teixeira, não vou acabar assim. E aí eu decidi que separaria, né, do casamento. A outra vez lavando roupa, eu digo, mas eu ainda vou escrever um livro. E são assim, e assim. E assim veio para quem? Para além de nós. E lavando roupa de novo, eu digo, eita, mas eu agora posso, o que eu vou fazer nesse livro? Aí me veio a ideia de escrever, né? Mas eu não sou poeta, eu tinha que pedir permissão aos poetas ou a uma pessoa da literatura como é o Marcos Frederico. Por exemplo, esse eu pensei depois, mas eu voltei, escrevi aqui, está na página 21, na introdução, não é? Foram 7 dias. Do nada surgiu o mundo. A voz dura e clara ouvia-se ao longe. Ora com passadas largas, ora com asas aveludadas. Chegou-nos luz, escuridão, água, terra, florestas, flores, animais. E o homem, todos vieram a ser. A mulher sozinha surgiu, do seu luminoso pensamento apareceram 6 coisas invisíveis.
ganchos, cuias, bancos, maniva, ipadu e cigarros. Os semideuses assentaram-se no mundo e fizeram muitas viagens. O herói na proa, comandando, acenando para os seus seguidores, mostrando o caminho. Das margens dos rios e das funduras resplenderam comunidades. Homem de todas as cores e feições, muitas línguas, muitos corações. Então, atentamente vai ver que está aqui o mito da criação do cristianismo e Dessana. E Ebaburó, sozinha, do seu pensamento, no quarto de quartzo branco, pensou na origem do mundo. Então, não é assim muito planejado, eu sou muito instintiva, vamos dizer assim. Eu sinto, né? E eu gosto muito do Rimbaud por causa disso, né? Tem que desregrar os sentidos, porque senão não vai. E eu agradeço muito, hoje eu agradeço, sabe, o Marcos e Theo, eu fiquei tão triste quando deixei a universidade, e foram aí umas circunstâncias outras, mas fiquei muito mal mesmo. Aí depois aprendi a fazer livros, fui gostando, e hoje gosto muito do que faço. Mas deixar a universidade, para mim, também foi libertação, sabe? Eu posso dizer o que eu quiser, como eu quiser, não é? Eu não tenho que seguir padrões, não tenho que prestar satisfações, eu sou livre, né? Então eu respondo pelo que eu fizer de bem ou pelo que eu fizer de mal. Sim. Isso é bom. E falando em universidade, professor Theo... Fala de universidade não, vou falar de outra coisa, tava tão bom o papo. Não, tem que falar, a gente tem que falar. Como esse livro pode contribuir para os alunos de filosofia? Então, acho que tem uma coisa que tem me interessado muito ultimamente, que eu acho que está muito presente no livro da Neisa, que é esse diálogo da filosofia, e que ela ainda inclui a literatura, com esses saberes ancestrais da Amazônia, né? Com toda essas ordens de conhecimento, né, de ribeirinhos, de povos indígenas, dos diversos povos indígenas que a gente tem. E isso acho que é um desafio muito grande que a gente tem hoje, né? Ou seja, como é que a gente estabelece contato, como é que a gente pega... Eu sempre digo para os meus alunos, assim, que por mais decolonial que a gente queira ser, por mais que a gente queira valorizar cultura amazônica, cultura latino-americana, a gente não pode jogar a tradição ocidental no lixo. Eu não vou jogar meus livros do Kant no lixo. Jamais. Porque tem alguma coisa ali que eu acho, assim, por mais que sejam mais críticas que a gente possa fazer, eurocentrismo e tudo mais, assim, tem coisas ali que alimentam o nosso pensamento ainda, né? Com todas as contextualizações que a gente tem que fazer, as releituras. Então, fica essa tarefa de estabelecer algum tipo de diálogo, né? Assim, a gente precisa... E eu acho que a Neisa encontra um tom muito bom. Para mim, inclusive, até fazer um comentário, quando a Neisa me mandou o Poetas, Filósofos e Xamãs, eu senti, para mim, assim, foi como se eu estivesse continuando a ler o Para Quem e Para Além de Nós. Porque acho que todos os pontos que mais tinham me chamado a atenção no livro anterior, parece que eles de alguma forma foram, não vou dizer nem respondidos, porque eu acho que não se trata tanto de responder questões, mas eles foram desenvolvidos e expandidos de uma forma que eu achei muito interessante. No Para Quem e Para Além de Nós, uma coisa que me interessou muito, que eu tenho discutido muito com os meus alunos, e eu acho que o livro, o Poetas, Filósofos e Xamãs, contribui muito, que é... Em relação à palavra, essa passagem da oralidade para a escrita, uma coisa que você trabalha muito bem, né, no Para Quem, Para Além de Nós, ou seja, faz uma crítica através do Derrida, né, da cultura dessa grafomania, né, ocidental, de que tudo tem que ser escrito, de que o conhecimento oral, né, transmitido oralmente, não tem menor valor. E aquilo foi uma questão que eu me lembro de ter lido Para Quem, Para Além de Nós, falando, eu queria ler mais sobre isso. E aqui chega o Poetas, Filósofos e Xamãs, eu acho, para trazer essa discussão, que aí inclui inclusive a literatura, né? Porque aí a palavra atravessa tudo, né? Como é que a gente discute o conhecimento oral, a palavra escrita e essas fronteiras, né? Com a literatura. Legal. Professor Marcos, e essa fronteira com a literatura, como é que se vê nessa parte, principalmente dos poetas? A literatura, né, não dispensa aquilo que nós chamamos de literatura, as séries paralelas, não é? E dentre as séries paralelas, que é folclore, história, a mais importante, do meu ponto de vista, é a filosofia, não é? Aristóteles, por exemplo, estabeleceu que a literatura tem 3 gêneros, e isso, mais de 2000 anos depois, continua válido, né?
Não podemos conhecer a literatura a fundo sem saber história, por exemplo, não é? Então é isso que eu estou chamando, eu acho bom, né? Quer dizer, o livro não é de literatura, mas faz o caminho inverso, levando para um pensamento filosófico uma série que pode ser paralela, que é a série literária, né? E, professora, para quando está marcado o lançamento desse livro? 6 de novembro, às 17h30. Aqui no Salão Verde da Valer Teatro. É isso. Quando você escreve, você fica pensando assim, naquilo que você vai formulando e que é necessário que seja formulada. Por exemplo, no Poetas, Filósofos e Xamãs, eu utilizo alguns conceitos que eu digo, bom, quem vai ler vai pensar disso. Por exemplo, eu digo uma coisa que é até romântica, né? Até eu dizer que os poetas, os filósofos, os xamãs são escolhidos. Isso é muito mais evidente nos xamãs, porque o xamã ele é escolhido pela paternidade, ou ele é escolhido, como Copenhague diz que tem sonhos, e que esses sonhos o levaram a fazer a iniciação para ser xamã. Então, digo, eles são escolhidos. Mas escolhidos como? Por quê? O Heidegger usava uma expressão, que é o filho dele que diz, o Hermann Heidegger, que ele dizia o seguinte: algo pensa em mim, e eu não posso controlar isso. Não é? Aquela carta do Verlaine aos jovens poetas, não é? O Rimbaud, com 15 anos, tinha assim, poemas que formularam uma nova forma de poética. Com 19 anos, cadê o Rimbaud? Estava traficando armas lá pela África. Hölderlin, né? Que teve uma demência precoce e silenciou, né? Exatamente. E aqui o Bachelard escreveu 4 livros, não foi, professor? 5. 5 livros? Deixa eu ver. Foi o Frauta de Barro, o Sol de Feira, depois um de Haigai, o Sartori, né? O Sartori. E o quarteto. E o Borboletas de Fogo. Esse eu não conheço. Com pseudônimo. O que é um livro menor, porque foi para uma réplica que ele fez ao Sarney. Ok, entendi. Ele não devia ter dado essa confiança para o Sarney. Exato. Pra quê, né? Mais de 30 anos não escreveu mais nada, calou. E, no meu entendimento, é um escolhido. Mas calou. O Raduan Nassar. O Heidegger falava uma coisa muito bonita sobre o Hölderlin, não lembro agora, acho que está nos hinos, nas análises dos hinos, que ele diz que os deuses pouparam Hölderlin, né? Ou seja, tem um certo risco, né? Tem uma certa violência que a palavra fazia com o próprio Hölderlin, que o Heidegger diz, olha, tem um momento ali que os deuses resolveram poupá-lo. Deixaram ali naquele estado de quietude e ele não falou mais nada, né? Aí então eu digo, o que leva esses homens, e que é isso incontrolável, a falar, a escrever? Para os xamãs é mais compreensível. Mas para um poeta e para um filósofo, eu digo, eita, o Theo vai dizer, Inês, você está ficando maluca? Que escolhido é esse? Ou Marcos, que escolhido é esse? Mas porque é a força incontrolável da palavra. Ela tem que fluir, é como o Zaratustra do Nietzsche. Quando chega aquele momento, ele diz, eu tenho que descer das montanhas, eu tenho que levar porque o copo transbordou, não é? Então tem que dizer, é necessário que se diga. Aí eu uso assim, algumas categorias, por exemplo, eu uso aparelho. O poeta, o filósofo, são aparelhos. Isso no xamã é mais visível. Mas você viu que o João Paulo disse aqui no sábado? Que ele usou, qual foi a metáfora que ele usou da antena de transmissão? Foi alguma coisa que ele usou bem nessa linha do aparelho, né? Ele não é ele, como dizia o Hölderlin. Ele é um intermediário entre os homens e os deuses. Como os xamãs, eles estabelecem um diálogo entre o terreno e o divino. Os guaranis, qual era a ambição dos guaranis? Era voltarem a ser divinos. Então eu digo, tanto no Paraquém quanto aqui, que há divindade no homem, assim como há humanidade nos deuses.
E até digo, o Nietzsche dizia isso, né? Que o mundo ficou mais frágil, muito mais... Depois que os deuses se foram, né? Os românticos alemães, né? Tinham essa divisa, o Es gibt ein Gott in uns, né? Tipo, Exatamente. Que é citado no Goethe, no Valles. Você vai encontrar, é isso. Aí também digo que eles são aparelhos. Não são eles. Porque o poeta não é poeta sempre. O filósofo não é filósofo sempre. O xamã não é xamã sempre. Há momentos em que você é poeta, há momentos em que você é filósofo, há momentos em que você é xamã, que você cura. Então, eu trabalho essas categorias, a palavra curadora, a palavra que salva, a palavra que tira os males de uma comunidade, a palavra que fundamenta o mundo, que é a palavra da filosofia, e a palavra que revela o mundo, que é da poesia, que o segundo Heidegger vai dizer, não é? Que é a poesia, o sentido de ser, você encontra pela poesia. Então, são coisas aqui que elas vêm no momento que você vai escrevendo e que você vai dizendo. E eu fiz um trabalho que foi... Eu não terminei, eu estou bem aqui, ó. Que eu fui ler o Poetas como uma leitora. Nunca tinha visto, fui ler. Claro que eu vi algumas fragilidades dele, né? Eu digo, o bom leitor vai ver. E algumas coisas assim que eu preciso trabalhar mais, que eu preciso corrigir mais e discutir mais. Mas, no geral, sem elogios à autora, eu acredito que é um livro que ele abre diálogo. É um livro para isso, abrir diálogo. Abrir diálogo. E abrir diálogo onde? Eu penso que na filosofia, especialmente, na literatura, Marcos... ele abre diálogo. É essa a intenção, não é? Agora, quem vai lê-lo depende também... Porque ele, não sei se vocês concordam comigo, mas ele tem assim, um jeitinho de manual, né? Eu sempre acho assim, um jeitinho assim Não acho. Não sei, não. Depende do manual que você está falando também, não sei. Dos manuais que eu conheço, não. Não? Então, sou eu aí não querendo ser metida. É porque eu achei muito simples. Achei ele muito didático? Achei uma leitura mais leve, sim, acessível. Uma vez a minha filha Daniele, que estudou filosofia lá em Coimbra, disse assim para mim: ai, mamãe, a senhora escreve muito fácil. Porque o Kant escreve muito difícil, o Heidegger escreve muito difícil, a senhora tem que escrever mais difícil. Aí eu disse: ai, Daniele, agora pegou um pesado, porque eu não consigo, só o que eu consigo é isso, não é? Mas eu acho assim que é uma leitura convidativa. Ela convida e tem referências. É isso. Eu acho que abre o diálogo. Abre o diálogo. Abre o diálogo. Esses três temas que são, né? Que se cruzam e se comunicam. E que põe questões. Eu acho que ele põe questões, não é? Uhum. Ele põe questões, tanto na literatura quanto na filosofia. E que merecem ser discutidas, não é? Ainda que eu não esteja mais na academia, eu ouso. É engraçado essa coisa de não estar na academia, né? Porque outro dia eu até estava comentando com os meus alunos, né? Eu venho do teatro, fiz minha graduação de teatro e fui para filosofia. E eu me lembro que, quando eu comecei o mestrado em filosofia, uma das primeiras reuniões que eu tive com o meu orientador, que era o professor Roberto Machado, lá na FRJ, ele me falou isso: olha, você tem que lembrar que você está fazendo filosofia. O Roberto Machado? Foi um grande amigo meu. Ele falou assim: não, você tem que lembrar que você está fazendo filosofia, que você vai escrever filosofia. E até hoje eu fico isso, né? Eu trabalho com filosofia da arte. E eu acho tão limitante, né, essa coisa de ter que fazer filosofia, e se meu trabalho de alguma forma escorregar, eu já tenho que ficar conduzindo de volta. Então acaba sendo uma coisa boa, né? Ou seja, não tem essa amarra de ter que fazer filosofia, né? Se você quiser fazer um poema, né? Você faz um poema. Se você quer discutir literatura, eu acho que esse trabalho tem esse caráter, essa palavra está tão em moda, né? A interdisciplinaridade. Acho que esse é um trabalho que tem interdisciplinaridade, né? Ou seja, que dialoga, consegue dialogar com várias áreas, né? Ser coeso, mas ao mesmo tempo não se preocupar em se restringir, né? A uma disciplina, a uma área, né? E vamos convidar as pessoas, né, para esse lançamento que vai ser agora, em novembro. O lançamento são sempre uma coisa assim que você fica nervoso até o último instante. As pessoas virão, as pessoas não virão. Liga de um por um, manda mensagens, manda não sei o quê, porque é impressionante como vai perdendo o interesse, não é?
Aqui na Vale, as rodas de conversa, até o último instante nós ficamos, será que as pessoas virão, será que não virão? Os lançamentos é a mesma coisa, então eu convido a todos que queiram falar de filosofia, queiram falar de literatura, que queiram falar de teatro também, Theo, já que a conclusão é uma encenação, não é? Você pode falar, professor, sobre a conclusão do livro? Sem dar spoiler. Não, é isso, ó, quer dizer, a Neisa disse que ao sair da UFAM, da universidade, da academia, ela se sentiu livre, não é? E eu notei nesse livro essa liberdade, porque eu já orientei dezenas de dissertações de mestrado, teses de doutorado e tudo, e já participei de talvez mais de 100 bancas, né? E a gente se sente amarrado, sabe? Eu acho que a ABNT presta um desserviço à leitura. Lá vem. Segundo Monteiro, 2007. por exemplo, 2007, página não sei o que, mas que Monteiro, não é? Aí você toda hora tem que estar indo lá para a bibliografia, lá para as referências, certo? Esse é só um exemplo, não é? Por que não pode colocar, segundo fulano de tal, no livro tal, ou numa nota ao pé de página para facilitar a leitura? Então, e as conclusões, então, são as piores, são super esquemáticas ali. Não dizem nada. Volta. No primeiro capítulo dissemos, eu já li o livro, pelo amor de Deus, não precisa. E o que eu acho horrível é o dissemos, sempre na terceira pessoa do plural, né? Então, eu notei essa conclusão, dentro de tudo que me admirou no livro, eu ainda tive a epifania da conclusão, que é um percurso pelo gênero dramático, né? Em que cada um faz um monólogo para uma plateia imaginária, não é? Então essa conclusão é realmente não normalizada no bom sentido, como disse o prefaciador, né? Certo? Gostei demais. Muito obrigada, gente. Realmente, eu quero convidar todos a lerem, a irem ao lançamento de Poetas, Filósofos e Xamãs, da professora Neisa Teixeira. Para a gente, um prazer ter vocês aqui nesse podcast. Peço para darem as considerações finais, que o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu vou encerrar aqui com um poema da minha Lavra, né? Certo. Qual página? É na página 557. Vocês vão ver só de onde ele vem, porque tudo está ligado a alguma coisa. Vocês vão ler e vão pensar, é isso. Rodopiando, surgindo do nada, maravilhadas cores. Penas de garças brancas e cores de rosa, de araras e de mutuns. Baila como beija-flores até o chão, fazendo-se, desfazendo-se, refazendo-se. Rodopia com uma perna só, coberto de penas de araras vermelhas e azuis, cocares, braçadeiras, luzes neon. Rodopiando, surgindo do nada, maravilhadas cores. Baila, baila até o chão. E eu concluo perguntando, por tudo isso, são afinal os xamãs escolhidos? E as influências vêm, né? Aqui você vai ver o canto guarani, os cantos de guaranis, o nascimento de Nimoendaju, quando ele vem todo cheio de flores, e o colibri, umedecendo a sua boca. Aí você vê aqui o Copenaua, a queda do céu, os mutuns, as penas, as araras, e o Zaratustra do Nietzsche, bailando. Então são as influências, não é? São as influências, não é nada assim do sentir. São as influências. Certo. Eu agradeço muito, Marcos. Você sempre foi, sempre será do meu coração. Desde que quando eu cheguei na UFAM, que você era tão sério, não me dava a menor bola. Mas eu já admirava o professor Marcos Frederico. Theo, que eu conheci há pouco tempo, mas que tem feito um trabalho muito bonito na UFAM. Eu tenho elogiado onde vou, Theo, o departamento de filosofia, que era assim tão morto na UFAM e que hoje vem com uma força, liderado, né, pelo Theo, pela Marilina Bessa, que entrou no mesmo tempo que eu entrei na universidade, uma pessoa do peito. Então é um movimento muito bonito esse, e eu penso que o Poetas, tanto Para Quem ou Para Além de Nós, como o Poetas,
eles podem dialogar, não é? Porque eu continuo na filosofia e os clássicos jamais, né? Jamais, nós nunca deixaremos os clássicos, nem na literatura, nem na filosofia. Mas nós não dizer o que eles dizem. Uma coisa que eu acho horrível. Fulano disse isso e tentar pôr palavras na boca, não é? Mas o que eu posso dizer a partir deles? Essa eu acho que é uma das nossas questões. Muito obrigada, eu agradeço imensamente a professora Neisa Teixeira, professor Marcos Frederico Krieger, professor Theo Telos, muito obrigada. E você que nos assiste aí pelo YouTube, continue seguindo, acompanhando as nossas redes sociais no www.portaldolargo.com.br. Até a próxima. Tchau, gente!